Bom dia, boa noite, boa tarde, meus jovens do Brasil. Vamos agora para mais uma aulinha, professor Rafael falando. Nas últimas aulas nós estávamos falando sobre carboidratos e vitaminas, agora nós vamos falar dos lipídios, né? Então a gente sai ali das açúcares, né? E agora a gente vai falar das gorduras, né? Que é coisa que eu sei que tem gente que gosta aí também. Então vamos lá. Então, primeiramente, os lipídios eles vão ser moléculas orgânicas apolares, hidrofóbicas, ou seja, eles não gostam muito de água, por isso eles são pouco miscíveis à água, né? A gente vê um exemplo aí quando você está fazendo comida, você joga o óleo ali na água, ele não se mistura ali com a água. Então eles vão ser insolúveis ou pouco solúveis em água, apresentam densidade menor que a água, então geralmente eles vão, né, como o pessoal diz, boiar, ficar ali na superfície da água, né? E eles também não são polímeros, né? Polímeros a gente vai ver mais na frente. Como são classificados os meus amigos lipídios? Isso aqui é muito importante porque geralmente cai na prova. Os lipídios, né, ou gorduras, eles são classificados de duas maneiras, simples e complexos, né? Como seria isso? Os lipídios simples são aqueles que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí você vê que são, né, os mesmos elementos ali que vão formar os carboidratos. E os complexos eles já são formados por carbonos, hidrogênios e oxigênios e eles têm outros elementos ligados a eles. Pode ser um fosfato, pode ser um enxofre, aí depender aí. E os lipídios simples são quem? São os glicerídeos. Quando você vai fazer lá aquele exame para ver os triglicéridos, né? É isso aí mesmo, vilãozinho. Os cerídeos, né? Que são as ceras, né? E os esteroides, né? Que ajudam aí na produção dos hormônios. Aí vai entrar os colesteróis também, que são outros vilões aí. Mas também eles têm a sua importância. E os complexos aí nós vamos ter os fosfolipídios, que vão formar ali as membranas das células. Quando a gente for estudar as células, a gente vai falar de novo aí desses caras. Qual que é a importância isológica dos lipídios ou gorduras? Né? Eles são importantes aí para os animais, que eles vão fazer aí o nosso isolamento térmico, né? E elétrico também. Aí nós vamos ter os triglicerídeos, né? E os esfingomielinas. Então eles vão formar uma camada ali entre a pele, a gente chama de panícula adiposo, e aí essa camada aí ela é bastante importante para fazer isolamento térmico, né, e impedir que o nosso corpo ele perca calor para o ambiente, né? Isso é muito importante para o nosso corpo, principalmente animais que vivem em ambientes mais frios. Você vê que os ursos, sem ser o urso polar, por exemplo, ele passa todo o verão ali se alimentando de gordura, comendo foca, aí ele engorda, fica bem gordinho, aí a hora que chega o inverno, que fica frio pra caramba e fica tudo escuro, aí ele vai dormir. Então eles são bastante importantes nesse sentido aí para a sobrevivência aí dos animais. Estrutural, né? Eles formam estruturas ali, que no caso os fosfolipídios, né, que formam as membranas celulares, e nós vamos ter ali o colesterol também, que vai ser importante ali na construção ali dos nossos hormônios. Reserva energética, né? As plantas elas guardam energia na forma de carboidratos. Os animais geralmente guardam energia na forma de triglicerídeos. Então essa gordurinha aí que vai estar acumulando aí na barriga, na coxa, no bumbum, na teta, é a sua reserva energética. Se acontecer alguma coisa aí e você não ter comida, o seu corpo ele vai começar a usar essa gordura aí para se manter. Então por isso que ele tá aí e tem essa importância, embora incomode bastante. Reguladores do metabolismo, então eles também regulam o nosso metabolismo por meio aí dos hormônios, né, algumas vitaminas, né? Então no caso aí vai entrar o colesterol de novo. Ele também é hipermeabilizante, aí entra os cerídeos. No caso das plantas, quando você vê uma folha de uma planta e a superfície dela é bem lisinha, aí a gente vai ter os hipermeabilizantes, né, que são cerídeos. Alguns cerídeos eles têm um valor comercial gigantescamente agregado, que é o caso dos cerídeos que a gente acha na folha da carnaúba, que o pessoal extrai esse cerídeo aí para fazer cera automobilística, que é a cera mais cara que existe, que é usada para fazer polimento em Ferraris. Galerinha, isso aí. Glicerídeos, né? O que são os glicerídeos? Eles são ésteres de glicerol, né, com ácidos graxos. Então, essa aí é a característica química dos nossos glicerídeos, né? Qual vai ser a composição?
vai ter álcool, glicerol e ácidos graxos, todo mundo junto, esses 3 elementos ligados ali. E aí o triglicerídeo ou glicerol, ele vai ter 3 cadeias de ácidos graxos, por isso que ele é chamado de triglicerídeos, por ter 3 cadeias de ácidos graxos ali, né? E aí um exemplo aí onde a gente vai achar eles são nas gorduras e óleos, né? Então a gente ingere muitos triglicerídeos aí diariamente na nossa alimentação e faz mal, viu? Então a composição dos glicerídeos aí, você vai ter um glicerol, e aí ligado a esse glicerol aí, nós vamos ter, né, os nossos ácidos graxos aí, olha só o grupo carboxila OH, que é onde vai entrar a questão do álcool também. Então essa é a estrutura química dos triglicerídeos. Você olha ali em tese ali, você lembra do carboidrato, mas não é não, viu? Tem grupos funcionais químicos diferenciados. Aí nós temos ácidos graxos saturados aí, e ácidos graxos insaturados. Ah, tem essa questão também, viu? Da gordura saturada e insaturada. Existem esses 2 tipos aí. E uma é mais maligna para o nosso organismo que a outra. A esterificação, o glicerol e do ácido graxo. Aí, de novo, o processo de esterificação, onde eles vão fazer ali ligação, nós vamos ter o lipídio. Então, olha só o ácido graxo. Mais um exemplo, ele se ligando aí a outras moléculas, e aí vai formar o triglicerídeo. Quer ver, ele tem 3 ácidos graxos e aí na esterificação eles vão ligando aqui, ó. E aí ele forma essa estrutura. E aí ele fica armazenado ali numa célula chamada adipócito, que é uma célula especializada em armazenar gordura que nós temos no nosso corpo. Aí os tipos de glicerídeo que nós vamos ter. Nós vamos ter as gorduras ou óleos, né? Aí eles podem ser sólidas, gorduras, os óleos geralmente são líquidos. A gordura é de origem animal, os óleos são de origem vegetais, né? E questão química, um é saturado e o outro ele vai ser insaturado. E aí geralmente o que o pessoal faz que faz mal pra gente? Eles fazem o que nós chamamos de hidrogenação catalítica, né? E isso aí vai formar o que nós chamamos de gordura hidrogenada. Então eles pegam ali o óleo mais H2 e aí eles fazem a gordura hidrogenada, né? Então ao adicionar esse óleo mais H2, né, essa gordura se torna gordura hidrogenada, ela fica um pouco mais pastosa, né? Muda um pouquinho a estrutura. E aí você vai ter a gordurinha insaturada aqui. E aí isso é usado para fazer margarina e é usado em outros alimentos também. Por exemplo, você pega aquele bolacha recheada, aquele recheio da bolacha recheada que você pensa assim, nossa, que gostoso, é chocolate. Não, aquilo ali tudo é só gordura hidrogenada, e aí eles colocam acidulantes, conservantes, várias outras coisas ali, para ela ter um sabor e um aroma artificial de chocolate. É, isso mesmo, meus queridos. Isso mesmo, está sendo enganado. E o mesmo é feito em outros alimentos, sorvetes, doces, por aí vai. Que é para dar textura e tudo mais ali. Por isso que a gente engorda, por isso que o ideal é você comer alimentos naturais. Né? Alimento industrializado nem é mais chamado de alimento, a gente chama de substância alimentar, porque muita coisa que está ali, que você acha assim, nossa, eu estou comendo uma bolacha de morango, morango passou longe ali, meu amigo. Morango, melhor você comer a fruta, né? São alimentos que eles são trabalhados para serem gostosos, saborosos, mas eles não são nutritivos. Né? Eles são ricos em energia e por isso que a gente engorda. Então são ácidos graxos polissaturados essenciais. Então ele vai auxiliar na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue. Né? Então, quando você alimenta de fontes naturais, aqui, por exemplo, as castanhas e nozes, elas vão ter, né, esses polissaturados aqui essenciais. Então é muito bom para a gente estar mantendo aí um índice legal. São gorduras boas, né? Nós falamos isso. São gorduras boas. E muitas delas têm colesterol bom que vão diminuir aí o colesterol ruim do nosso corpo e impedir que você tenha uma placa de sarcoma ali e sofra um infarto no futuro. Então vai ter nos peixes, os ovos, né? Que era um grande vilão.
Mas não adianta você pegar o ovo e ir lá e fritar ele no óleo com bacon, não, viu? Aí chia aqui, as nozes, castanhas em geral, algumas algas, azeite, alguns vegetais verdes aqui. Muito bom. Já os cerídeos, né, eles são usados para impermeabilização de superfície e proteção. Qual que é a composição? Eles vão ter álcools e ácidos graxos. Então, cerídeos que ficam na superfície das folhas das plantas. A bananeira tem tanto cerídeo que você passa a mão nela, parece que tem um pozinho. Dentro do nosso ouvido aqui também, para impedir que entre água, umidade, também impede algumas proliferações de micro-organismos, protege o nosso ouvido, que quando entra água no ouvido é mó ruimzão, né? Ele inflama, incha. As ceras das abelhas também, um tipo de cerídeo, elas usam aí nas construções das suas estruturas. E esse cerídeo das abelhas, bom pra caramba, né? Já tem estudos aí, o pessoal consome pólen com cera de abelha, porque eles têm umas fontes de nutrientes bem interessantes, sem falar que eles têm própolis, né? Que é quase um antibiótico natural. Os fosfolipídios, né? Eles vão ter a composição aí, e eles vão formar as membranas celulares de basicamente todos os seres vivos. Eles têm glicerol, ácidos graxos, né? E o que difere ele, né? É essa ligação aí com fosfato. E eles formam essa bicamada lipídica das membranas celulares que a gente vai ver de novo quando for estudar a membrana celular. Olha só os fosfolipídios. É uma molécula afipática, né? Ele vai ter uma cabeça polar hidrofílica, que geralmente é a que fica aqui para dentro, né? E a hidrofóbica é que vai ficar para fora. E isso aqui é que vai causar a coesão ali da estrutura da membrana, deixando ela estável. Uma vez que a membrana celular ela é um mosaico fluido, né? É uma estrutura de engenharia da natureza bem interessante. Já os esteroides, a gente fala de esteroide, o cara já pensa rapidamente em anabolizante. Pois é, são esses caras aí mesmo. Eles são formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados entre si. Essas são as estruturas dos esteroides. Olha só que interessante. Isso aqui, quando vocês forem estudar química, com o professor de química, vocês vão ver bastante. E outros exemplos de esteroides aqui, o colesterol, a testosterona, que é o hormônio masculino, né, a estrona, todos eles têm uma estrutura muito parecida aqui. Inclusive é usado aqui o colesterol para fabricar essa galera aqui. Por isso que a gente precisa de colesterol no sangue, né? Porque o nosso corpo está usando para a produção de hormônios. Qual que é a importância biológica? Bom, na síntese de vitamina D e sais biliares, a estrutura da membrana também, ele vai originar hormônios sexuais, né? Glicocorticoides, né? E minerocorticoides. Aí o pessoal fala assim, eu tomo corticoide, aí eu engordo, né? E tal, por causa da questão hormonal ali atrelada a ele, principalmente mulher, né? Toma aquele anticoncepcional, que é a injeçãozinha, e ele tem corticoide, e a mulher fala, depois que eu comecei a tomar, eu engordei. Então o corticoide ele tem culpa nessa brincadeira aí, né? Então nós temos aqui o excesso, né? Vai causar aterosclerose, né? Que é uma doença associada ao excesso aí. Às vezes a pessoa toma muito anabolizante lá na academia para ficar fortão, aí se sabe, né? Então, a origem do colesterol, né? Você vai ingerir ali pelo alimento, mas ele vai ser transformado ali nos fígados, né? De forma endógena e forma exógena por meio de alimentos. Então, o nosso corpo ele sintetiza colesterol porque a gente precisa, mas a gente consegue também absorver por meio de alimentos. Então, bastante interessante. Quando é o fígado, né, síntese hepática, é colesterol endógeno. Quando é obtido por alimentos, é o colesterol exógeno, que vem de fora. E aí o colesterol, né, ele vai controlar a fluidez da membrana, né, de células eucariontes. Então ele ajuda nesse processo aí de controlar a fluidez e é o principal esteroide. Ele também produzindo os hormônios aí, né, alguns hormônios que são associados ao estresse, que aumenta a permeabilidade da membrana, estão associados aí ao nosso colesterol. Esteroides e o colesterol. Então, né, para ser transportado no sangue, o colesterol ele associa-se com proteínas, formando as lipoproteínas, né? E aí é onde é que está a brincadeira, né? Você vai ter o LDL, né, que transporta o colesterol do sangue para as células, e o HDL, né, que vai transportar o colesterol para o fígado. O HDL ele é chamado de colesterol bom. Por quê?
porque ele pega esse colesterol aqui, o LDL, transforma ali e transporta ele ali para o seu fígado. Então ele acaba reduzindo os níveis de LDL no seu sangue. Muito colesterol no sangue, o que ele vai fazer? Às vezes ele vai grudar ali na parede da sua artéria e você vai ter um processo ali de calcificação, solidificação, e com o passar dos anos ele pode obstruir a sua artéria e pode levar você a ter um infarto. Então é interessante que essa quantidade de LDL aqui é assim boa. Existem pesquisas, antigamente a gente associava muita questão do colesterol à alimentação, mas hoje em dia já existem pesquisas que falam que não é bem assim. A questão ela é genética. Então existem pessoas que têm uma predisposição maior a ter um colesterol mais elevado. Não é porque o cara é gordo que ele vai ter mais colesterol, ou porque o cara é magro que ele vai ter menos colesterol. Não é assim que funciona. Então se você tem a tendência a ter um colesterol mais elevado, você tem que tomar bastante cuidado com a sua alimentação, e práticas esportivas também ajudam a baixar esse colesterol, né? Uma vez que o nosso corpo ele vai usar muito colesterol ali quando você vai fazer sínteses proteicas ali, produção de músculo, produção de testosterona, tem exercícios que aumentam a produção de testosterona, então isso é muito importante. Lógico, meu colesterol é baixo, então eu vou me acabar comendo gordura e fritura. Não, você vai se lascar do mesmo jeito, que tem os triglicéridos também. E esses triglicéridos eles vão se acumular no seu corpo, e aí você pode ter acúmulo de gordura no seu fígado, formando esteatose hepática, e aí já é um rolê que você não vai querer para a sua vida. Então lembre-se disso. Então o probleminha que eu havia falado para vocês, né? O colesterol, que vai formando aqui os sais biliares, também vai ficar presente aqui no sangue, né? E aqui nas células, né? Que ele vai se ligar, aumentando a permeabilidade. Então o HDL, que é o bom, ele vai tirar esse colesterol do sangue e mandar aqui para o fígado, e o LDL ele vai ficar presente aqui no sangue, e aí ele vai ficar se ligando com as células. Então o HDL está sempre tirando esse excesso aí de colesterol do nosso sangue, por isso que ele é bom. Mas se você tem muito colesterol, né, o que ele vai acontecer? Ele vai grudar na parede aqui de seus vasos sanguíneos, né, formando esse HDL3, né? E aí ele junta aqui com o tecido muscular, já os tecidos adiposos, HDL2, e isso aqui vai causar uma obstrução, então não é legal. Quando ele é retirado e vai aqui para a bile, ele forma os sais biliares que são utilizados aí para emulsificação das gorduras no nosso intestino, né? Espécies ativas de oxigênio, né? Nós vamos ter heterogêneos, né? H2O2, água oxigenada. A água oxigenada ela dá aquela oxidada aqui no LDL, fazendo nós termos aqui o colesterol oxidado. E a vitamina E e C e A também elas vão auxiliar nesse processo. E aí os macrófagos, né, que são células do nosso, que são os glóbulos brancos aí, células do nosso sistema imunológico, eles vão fazer o quê? Os macrófagos eles vão captar aqui esse LDL oxidado, formando as células esponjosas aqui, células espumosas aqui. Ele vai pegando esse LDL que está oxidado aqui e vai eliminando ele, porque não pode deixar ele livre aí no nosso organismo, não. Então é basicamente isso, gente. Vamos estudar e vamos cuidar da saúde, alimentação saudável, exercício. Vamos esquecer a cachaça e boteco todo dia, que isso ainda dá futuro, não. Só de vez em quando que é bom.